Você já pensou como é que é o processo de aceitação intelectual de uma pessoa brilhante, mas que por mais que ela se esforce, ela vai ser sempre vítima do preconceito por causa da cor da sua pele? Recordações do escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto, foca nesse e noutros assuntos importantes em relação à cor da pele e essa intelectualidade. Vamos discutir um pouquinho sobre isso hoje? Eu sou Raoni Wapai, sou professor de literatura e faço parte da equipe de curadoria do projeto. Eu sou o professor Valmir, também faço parte da equipe de curadoria e a gente está junto nisso no Vila Quilombo, nesse projeto incrível. Essa é a nossa live do projeto Vila Quilombo e o livro de hoje é o livro de estreia de Lima Barreto. Quando a gente pensa nas recordações do escrivão Isaías Caminha, a gente está diante de um romance que a gente chama de romance de formação, né? Que é um gênero muito importante, né? Na literatura como um todo, e a gente tem sempre marcos da literatura universal que tratam desse romance de formação. Para mim, assim, a grande referência é o Goethe, com o Sofrimento do Jovem Werther, e aqui a gente tem, de certa forma, o Sofrimento do Jovem Isaías Caminha, né? Que é um homem negro. E eu acho que essa é a principal questão aqui pra gente comparar com essa literatura alemã que ele traz pra gente. Porque esse homem negro, no Brasil, pós-abolição de escravatura, tá sofrendo coisas que talvez nem ele soubesse que estava sofrendo, não é por aí? Isso. Não, e o detalhe desse livro, né, para quem vai começar a ler agora a obra, eu acho que é importante a gente seguir a apresentação e ver como a gente tem uma sobreposição temporal, né? Então, esse homem negro, vivendo o processo formativo dele, ele tem, assim, um arco temporal passado a limpo. Então, ele vem da infância, passa pela juventude, mas ele escreve em formato de recordações. Então, ele também já é um homem, de alguma maneira, desiludido com o aparato social, né? E ele vamos dizer assim, se lamenta muito dessa condição dele, de certa forma, de ter assumido um certo cinismo, né? Então, o romance começa com uma breve apresentação do autor, que vai dizer o seguinte: olha, eu resolvi escrever essas recordações porque eu estou insultado com esse artigo que eu estou lendo no jornal, que diz que a cor preta é uma cor inferior, né? Então, eu quero dizer a minha história para dizer que eu tenho uma certa condição intelectual e que eu não posso ser inferiorizado pela cor da minha pele. Então, esse é o elan vital do livro, né? A energia é essa, né? E é interessante porque o livro é de 1909. 1909, pelo menos ele sai em livro em 1909. E esse momento é um momento da história mundial, não só no Brasil, em que está todo mundo discutindo as questões de quem é superior, quem é inferior, uma tentativa de pensar uma evolução das pessoas, como se houvesse realmente... A eugenia, como se houvesse realmente, ó, branco superior, amarelo aqui no meio, indígena, vamos ver se a gente resolve eles. E preto não tem alma, não serve pra nada. Então essa questão era muito recorrente na época e toca muito forte no livro do Lima Barreto, não é? E Valmir, eu acho que uma coisa interessante, queria que você prestasse atenção nisso, assim, o debate racial nesse momento é o debate intelectual brasileiro, né? Então, isso está acontecendo na academia, seja nos cursos de direito, seja nos cursos de medicina, inclusive de engenharia, nas políticas públicas, né? Se a gente tem a formulação positivista que vai, assim, inaugurar o Brasil, né, para a República, ela é uma formulação que está pensando como é que eu vou ocupar o Brasil, como é que eu vou miscigenar o Brasil, como é que eu vou embranquecer o Brasil. Então, quando o Lima Barreto se apresenta com esse romance, ele quer estrear na literatura, ele quer também ser um agente intelectual importante que vai discutir essa missão de país. E é interessante, Raoni, esse ponto que você traz do positivismo da bandeira. Para quem não lembra, está escrito lá ordem e progresso. Como é que a gente alcança essa ordem e alcança esse progresso? Quando a gente aboliu a escravidão ali em 1888, em 1889 vem a República. Aí tem o hino à República, todo mundo se recorda, já estudou na escola o hino à República, teve que cantar lá, todo mundo junto, né? E na segunda estrofe, se eu não estiver enganado, tem assim: nós nem cremos que escravos outrora tivemos em tão belo país. Minha gente,
1888, abolição da escravatura. 2 anos depois disso, o hino à República diz: eu nem lembro que teve escravo aqui. Como é que a gente vai discutir a questão racial se institucionalmente o Brasil já quis esquecer 2 anos depois que teve tanto tempo de escravidão? Então é óbvio que esse cara tá sofrendo. Lógico. Mesmo que ele nem saiba os motivos. E isso é interessante, assim, capturar essa vertente histórica. O que o Lima Barreto vai fazer, que aí fica como dica para quem quer estudar um pouco dessa literatura que vai discutir a questão racial, que vai ter o negro brasileiro no foco, é o seguinte: o Lima Barreto está inaugurando formas estéticas de fazer esse debate. Ele está colocando em evidência um debate cujo conteúdo é uma discussão de Brasil. É a partir daqui que a gente discute o nosso conceito de nação, é a partir daqui que a gente vai começar a pensar o que é essa identidade nacional que os modernistas vão ter como projeto estético, né? Exatamente, porque o projeto estético dos modernistas é a antropofagia. Né? Vamos comer o que está lá fora, Europa principalmente, um pouquinho dos Estados Unidos, e aí a gente vai formar a nossa ideia de nação. Porque para onde que eles vão? Vão para Paris, né? Vamos simular isso, né? Vamos comer o que está em Paris, aí volta pro Brasil e fala: agora eu sei o que é ser brasileiro, depois que eu fui para Paris. Isso para mim é meio absurdo. Sim, e esse modernismo, né, que tem uma contribuição importantíssima na literatura e no pensamento sociológico, e aí vai, né? Ele não consegue se conectar com o debate intelectual nessa perspectiva que o Lima Barreto consegue fazer. Então esse que é realmente o ponto. Ele vai discutir o racial, vai discutir do ponto de vista brasileiro, trabalhando esteticamente esse objeto. Então esse personagem Isaías Caminha, que a gente está convidando vocês a lerem e conhecerem, ele é um personagem complexo. Ele é um personagem que joga e aparece, né? Então, por exemplo, no começo do romance, ele já se destaca como um jovem muito inteligente, né? Então, ele parece que recebeu uma mensagem do céu, aqueles pássaros voando em V, dizendo vai, caminha, para ele. Mas a gente sabe que ali não havia nada de, como é que fala assim, de ingênuo, né? É um jogo de ironia. Então, esses jogos de disfarces que o Lima Barreto faz já antecede o seguinte: olha, não é um texto panfletário, é um texto que vai te colocar para pensar mesmo. Poxa, como é que eu vejo a vida pela perspectiva desse jovem, desse pequeno, e como é que isso tudo, na verdade, se revela nesse contexto que você está falando, em que o melhor é aquilo que vem de fora, é aquilo que não é preto, né? E aí vai. E isso é muito interessante, porque se a antropofagia tem a ver com esse comer o que tem de fora, para projetar aqui dentro o que é ser brasileiro, o que esse narrador, essa personagem, esse autor, o que essa estrutura literária está fazendo é diferente. Sim. E inaugura algo que eu e Raoni estamos trabalhando, que é a autofagia. Ao invés de comer o que está lá fora, o que as personagens pretas, o que as histórias de pessoas pretas acabam fazendo? Comem a si mesmo, porque não tem espaço para essas pessoas nesse país que está sendo criado. Então elas precisam criar o seu próprio lugar. E eu acho que esse é um ponto muito interessante do Lima Barreto para a gente. Ele inaugura isso, Sim. me parece. Não, eu não quero complexificar muito o debate, mas essa linha que o Valber traz é importante, porque a gente começa a pensar o seguinte: como é que eu vou trabalhar o elemento nacional? Como é que, sem ter que necessariamente recorrer às vanguardas, né? Então, é um romance fácil de ser assimilado e, ao mesmo tempo, sofisticado em suas camadas, né? Então, eu acho que é isso. Assim, para mim, a gente citar um pouco mais do romance, essa questão autofágica, né, não é necessariamente o falar de si, né? Não estou falando só de uma leitura autobiográfica. Exato. Não necessariamente o Lima Barreto foi preso, né? Porque o Isaías Caminha passa por aquele momento de prisão, suspeito óbvio de ter cometido algum delito, obviamente pela sua condição, né? E vai parar na delegacia. No Brasil, quem são os suspeitos?
Bom, quem tem uma pelezinha mais escura, a gente sabe que é sempre suspeito, mesmo que você não tenha feito nada. Sua pele chega antes, né? E esse narrador, ele conta um pouco isso pra gente. Como o corpo dele fala muito antes da própria experiência que os outros têm. Não, porque chega uma pessoa preta, essa pessoa é mais suspeita do que todas as outras. Eu sei que você separou um trechinho, Valmir. Eu separei. Que a gente estava comentando aí. Como é que era esse 1909, né? Vamos pro túnel do tempo, né? E qualquer semelhança aí com o presente não é mera coincidência, não é mera coincidência. Ali... Qual página que você pegou aí? Na página 127 aqui, ó. Maneiro. No capítulo 5º. Pega o seu livro, bota aí na internet, bota no Google, pega o seu livro, capítulo 5º, na nossa página 127, mas é ali no meio do capítulo, você vai ver, lê com a gente, é assim, ó. E o caso do Genicalé? Já apareceu o tal mulatinho no meio do texto, mulatinho. A gente sabe que essa é uma expressão extremamente pejorativa, né? E é no diminutivo ainda. Sim. O mulatinho diminui a personalidade dessa pessoa. Não é mais pessoa, é uma coisa mulata, pequena, reles. Essa ironia é muito interessante. E aí ele vem, né? Não tenho pejo em confessar hoje que quando me ouvi tratado assim, as lágrimas me vieram aos olhos. Não viria lágrimas aos seus olhos também, Raoni, se você estivesse passando por uma situação como essa? Principalmente que vem um pouco daquela conversa que a gente estava tendo, né? Que é o descobrir-se negro, né? Porque o que até então ele sempre se descobriu como uma criança e um jovem muito brilhante, né? Então ele vai para o Rio de Janeiro com a expectativa de ascender socialmente. Poxa, ali na realidade anterior dele, ele era brilhante, as melhores notas. Ali ele vai buscar uma oportunidade profissional antes de entrar na graduação, na faculdade. Sim. Então, ele e aí agora ele se descobre em sua condição, né? Que é isso que você está dizendo logo em seguida no trecho. Eu saíra do colégio, vivera sempre num ambiente artificial de consideração, de respeito, de atenções comigo. Esse cara tinha tudo. Quando ele sai desse ambiente protegido, ele conhece o mundo e o mundo não quer gente como ele, né? A minha sensibilidade, portanto, estava cultivada e tinha uma delicadeza extrema que se juntava ao meu orgulho de inteligente e estudioso. Bonito isso. Para me dar, não sei que exaltada representação de mim mesmo, espécie de homem diferente do que era na realidade, entre superior e digno, a quem um epíteto daqueles feria como uma bofetada. Epíteto, olha lá, linguística, linguagem. Epíteto é uma espécie de apelidinho, né? E qual é o apelidinho? Mulatinho. E a gente sabe que as pessoas negras normalmente são tiradas da condição de pessoas também por esses apelidos. Apelidos maldosos, que a gente sabe que a lei hoje antirracista, a lei ela demonstra que isso não pode ser feito, né? Se você chamar uma pessoa de preto, de macaco, de mulato, não, essa pessoa tem nome, essa pessoa é mais do que apenas uma cor de pele, né? Então é muito interessante ver como o nome feria a personagem como uma bofetada. Você quer ler mais? Eu acho que uma orientação importante para quem está trabalhando a obra é o seguinte: a gente tem elementos de sobra para gerar debates. Exato. Debates ativadores, né? Que vão preparar, que muitas vezes naquele intervalo que a gente está ali quietinho, lendo, a gente acaba vendo algo menos cativante na literatura. Então, se você tem essa possibilidade de ler, comentar, debater, eu acho que essa é a importância do Clube do Livro, né? Essa é a importância do Clube de Leitura, e o Vila Quilombo está fazendo isso muito bacana porque vai acionando uma metodologia de trabalho, né? Então, a gente pode trazer aqui para a cena como é que ele, a partir de um exemplo interior, de um sentimento vexatório, de uma autoanálise, porque a gente sempre pensa, né, será que eu sou isso mesmo? Será que eu realmente tenho essa condição toda? E nessa autoanálise está trazendo para a gente um debate de Brasil. Exatamente. Um debate que talvez qualquer jovem
de periferia, negro, que está fazendo a faculdade, também vivencia isso. Né? Eu adoro esse ponto que você está trazendo, porque a gente aqui, nessa metodologia do Vila Quilombo, não só estamos falando com quem está lendo o livro, mas com quem é professor, é professora e vai levar esse livro para a sala de aula também. Então, essa metodologia, essa forma de debate tem a ver com, vamos ler pausadamente cada trecho, mas você não precisa, na sala de aula, ler o livro todo, mas um trechinho como este, lido com calma, vai levar a mais gente entender essa potência, essa força da literatura, né? Mais um trechinho em seguida, ó. Hoje, agora, depois de não sei quantos pontapés desses e outros mais brutais, sou outro, insensível e cínico, mais forte talvez. E aí, se você é o leitor ou a leitora e se enxerga aqui, você amplia a sua capacidade de entender o mundo. Se você é o professor ou a professora e está levando esse trecho para dentro da sala de aula, você pode pedir para os seus alunos e para as suas alunas pensarem, se colocarem no lugar dessa personagem que fala em primeira pessoa, né? Falem cada um e cada uma de nós, cada um e cada um de vocês também em primeira pessoa, junto com essa personagem. E aí a gente amplia a força da literatura e a gente faz com que o Vila Quilombo saia daqui da nossa relação apenas e vá para casa de cada um e de cada uma de vocês, vá para a escola de cada um e de cada uma de vocês. Não, é fantástico. Que essa é uma pergunta, e aí isso que é legal no Lima Barreto, nos autores que a gente está trabalhando, que a gente tem um pano de fundo racial, mas tem um pano de fundo humano, que essa é a pergunta humana. Et homo, né? Exatamente. De Nietzsche aí, assim. Vocês viram que ele gasta aqui, né? Tem um Nietzsche aqui, ó. Não, como é que eu me torno esse homem que eu me tornei? Né? Esse ser humano que eu me tornei? Quem de nós já não se passou a limpo para tentar identificar essas falhas brutais, ou quanto a vida em sociedade me tornou desse jeito, né? E, de certa forma, se sente animado e desapontado com o que se torna, né? Ou seja, o jogo autobiográfico não é um jogo de jornada de herói, simplesmente, né? É um jogo realmente de passar a vida limpo e dizer assim, poxa, eu tô feliz com isso, mas com isso aqui eu não tô. Então ele fala na sequência, né? Aos meus olhos, porém, muito diminuído de mim próprio, do meu primitivo ideal, caído dos meus sonhos, sujo, imperfeito, deformado, mutilado e lodoso, né? Então, assim, ele aceitou a condição dele, né? O que resta a nós é aceitarmos. Exato, né? Exato. Senão, o que vai sobrar é o desalento, né? Mas a aceitação, ela não é menos doída. Não é menos doída, porque ele se coloca como talvez mais forte também. Mais lodoso. Lodoso. E é isso, porque... Por que essa personagem é tão interessante? Porque é complexa, como você falou desde o começo. Não é só porque eu tô sofrendo com as minhas condições que eu deixei de ser forte. Mas não é porque eu sou forte que eu deixei de sofrer e me tornar uma pessoa lodosa às vezes. Então, esse conflito humano o tempo todo, que no caso dele, ele não escolheu. Porque quem de nós escolheu ser preto, ser branco, ser alto, ser... Não, a gente não escolhe, é só uma condição da natureza. E aí, deixa eu só citar um trechinho lá do fim desse mesmo parágrafo, que ele diz assim, porque o Raoni comentou aqui com a gente a questão da construção do país, do Brasil. E aí vem esse trechinho. O que mais me feriu foi que ele partisse o xingamento de mulatinho de um funcionário, de um representante do governo, da administração que devia ter tão perfeitamente como eu a consciência jurídica dos meus direitos ao Brasil e como tal merecia dele um tratamento respeitoso. Me parece que... Você já ouviu aquela frase? O Brasil me obriga a chorar. É por aí. O Brasil me obrigando a sofrer a minha identidade, cara. Agora, assim, é lógico que a gente traz uma carga assim, densa e que é pouco animadora do livro, mas... Mas é bom. Mas o livro tem outras pegadas, assim, porque primeiro ele faz um tributo muito grande a Dostoiévski, Tolstói, Stendhal, Balzac, Flaubert. E você vai levar isso em outro capítulo aí, parece, não é? Isso, lá à frente ele já entrega essas referências. Mas tem um ponto muito interessante que o Lima Barreto faz
de uma maneira muito brilhante na crônica dele, que é o que ele vai fazer quando ele vai trabalhar na redação do jornal O Globo. Então, quando ele chega no jornal, ele começa a pegar todos esses literatos que frequentavam os jornais. Então, vamos dizer assim, esses momentos de interioridade do texto nos remetem à complexidade do Brasil. Mas ele faz uma grande crítica à cultura letrada brasileira, né? Que é, como você já começou, né, apontando a antropofagia, entre outros, é uma cultura de belas letras, é uma cultura beletrista que está preocupada em ostentar, né, o conhecimento intelectual, né? E aquela pergunta, né? E quando a ostentação sai, o que sobra da literatura, né? Sobra. O que sobra. E aí ele faz de uma maneira muito brilhante, que aí eu acho que é um convite para o leitor ver, que são as caricaturas dos personagens que vivem ao redor da produção jornalística, da produção de notícias, da escrita, e aí vai, né? E o brasileiro adora uma caricatura, gente. A gente adora tirar sarro dos outros. E é interessante, porque é uma forma de resistência. Sim. Porque é óbvio, gente, a gente precisa entender que a luta pesada, a luta forte, ela também machuca cada um e cada uma de nós. Sim. Quando você vai pro combate direto. E tirar um sarro é uma forma também de lutar e de se posicionar. Sim. E de dizer, eu tô sofrendo, mas eu vou tirar uma onda com vocês. Vocês acham que vocês são melhores do que eu só porque são brancos? Isso não é motivo para você ser melhor que eu. E aí ele brinca com esses caras. E aí ele sofreu por isso, né? Essa personagem sofre porque também... E o Lima Barreto também. O próprio Lima. Porque a crítica começa a falar que é um romance à Clef, que a gente chama, né? Assim, com chaves de leitura. Tem que o leitor descobrir quem era aquela ou esta caricatura. Se descobrisse, matava a charada de quem era o livro, né? É um joguinho. O que, na verdade, afasta muitos leitores, porque, imagina, eu quero fazer uma obra que está falando dos poderosos do meu tempo, dos poderosos que estão na literatura e no jornalismo do meu tempo. Então, incomoda muito, né? Sim. Então, o Lima Barreto teve, vamos dizer assim, uma empreitada muito forte com o livro e uma recusa muito grande, porque ele, de alguma maneira, causa humor com essas personalidades da época. Então, é como se a gente fosse escrever hoje e pega lá, põe o Bambambam da Globo, o Bambambam da Record no nosso livro. Será que as pessoas iam gostar do que a gente está escrevendo se a gente tirasse uma onda? Ia vir uma liminar da justiça suspendendo, né? Iam levar nosso livro embora. E a carreira junto. Isso aí. Então, acho que o Lima Barreto tem essa coragem, assim, no texto de produzir esse tipo de literatura e traz, obviamente, um ar cômico, né? Ele vai experimentando. É um romance realmente, assim, experimental, assim. Acho que, quando a gente fala em Lima Barreto, é muito comum ouvir na escola o Triste Fim do Policarpo Quaresma, que é um título com o qual a gente está mais habituado. E acho que a gente ter escolhido esse romance no conjunto do projeto vai trazer debate crítico, humor, vai trazer caricatura, vai trazer uma série de reflexões que vão tornar também o ato de leitura prazeroso. Exatamente. A gente recomenda demais, a gente espera que vocês leiam Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que vocês continuem seguindo a gente aqui no Projeto Vila Quilombo. Estamos começando o projeto agora, verdade. Mas tem muita coisa legal ainda vindo pela frente. A nossa ideia é discutir literatura com esse nível de profundidade, para que a gente atinja não só leitores e leitoras, não só os nossos colegas do Vila Quilombo, mas professores e professoras. A gente está aberto aqui a ajudar a fazer mediação de leitura, a entender como ler pequenos trechos. Vocês estão percebendo? Dá para levar isso para a sala de aula, é um pequeno trechinho, a gente discute, mostra as questões literárias, mostra as questões históricas, e tudo isso é um caminho que a gente está abrindo agora e a gente espera que vocês estejam conosco nessa. Posso fazer uma proposta? Vamos mesclar literatura moderna, vamos ler o Barreto, e vamos pegar um contemporâneo. Se você puder, na próxima aula, falar do Jefferson Tenório. Boa! O Avesso da Pele, pode ser? Vamos de Avesso da Pele, Jefferson Tenório bombando aí, que é um escritor fantástico, vamos ser sinceros. E aí a gente pode fazer esse link, né? O que ele pode estar trazendo da tradição moderna e o que ele está inovando, ou seja, continuidades e rupturas também, né? Então vamos ver quem chegou na live até o final. Exatamente. Quero ver agora se você já leu essa obra, se já começou a ler. Faz um comentário aqui
da sua impressão, o que você está vendo, o que você está achando. Eu quero conhecer, a gente quer ouvir você, tá bom? Conta pra gente, mas também não esquece de seguir o nosso projeto aqui nas redes sociais. Compartilha com a galera. Vamos fazer isso bombar pra gente construir um país de leitores e de leitoras, um país em que a educação realmente seja significativa. A gente espera isso de vocês, porque a gente espera isso da gente também. Tá bem. É isso, gente. Obrigado.